estamos iniciando mais um programa Cozinhe com Ana. E no programa de hoje vamos entrar numa parte deliciosa da gastronomia, que é a confeitaria, a parte dos doces. Então hoje eu vou ensinar para vocês duas receitas maravilhosas de bolo de fubá. O bolo de fubá é um bolo que nos traz aconchego, que nos remete a carinho de vó. Quem não gosta no final de tarde tomar um cafezinho ou uma caneca de chá acompanhada de um delicioso pedaço de bolo, o bolo de fubá. Essa primeira receita ela é muito especial, porque as pessoas que têm intolerância a glúten vão poder consumi-la. Ela é feita somente com fubá. E basicamente ela é, eu diria, uma polenta doce, porque ele é um bolo de fubá cozido. Então, para essa receita, nós vamos usar fubá, vamos usar açúcar, vamos usar leite, vamos usar dois tipos de gordura, vamos usar a manteiga e o óleo de milho e vamos usar gemas, claras em neve e um ingrediente bem importante que vai dar um gostinho todo especial é a semente de erva doce que vai ser cozida juntamente nessa primeira massa. Então, o fubá é uma farinha proveniente do milho. E o milho ele foi descoberto no México. Por que o uso do fubá no nosso Brasil? Ele veio, aumentou esse uso da farinha com a vinda dos portugueses e dos africanos. Porque a farinha que vinha da Europa era muito cara e era muito difícil conseguir essa farinha. Afinal de contas, tinha que atravessar o oceano inteiro para chegar até o Brasil. Então, com isso, aumentou o consumo do milho. Com o processo que foi descoberto, eles chegaram até a farinha do milho, que hoje é o nosso fubá fino, tem fubá grosso, tem os flocos de milho, que a gente chama de flocão, e com ele nós podemos fazer diversos pratos. O mais famoso é a nossa polenta, mas nem só polenta pode se fazer com o fubá. Nós podemos fazer vários doces, podemos fazer pães, podemos fazer broas, podemos fazer bolachas. Então hoje nós vamos fazer esse bolo de fubá cozido. Então para iniciar, a gente vai colocar primeiro os líquidos na panela. Então inicialmente nós vamos colocar todos os líquidos na panela. Vamos colocar o leite, juntamente com o óleo de milho. Já colocamos as nossas sementinhas de erva doce para ir aquecendo com essa mistura. Isso vai dar um toque bem especial ao nosso bolo. E aqui a gente entra com o açúcar e o nosso fubá. E aqui não vamos esquecer da outra gordura, que é a manteiga. Então aqui a gente mistura e vamos esperar ela entrar em cocção. Essa mistura aqui ela tem que cozinhar. E quando ela começar a cozinhar, vocês vão notar que ela vai engrossar. Vai ficar quase uma polenta mesmo. Por isso que lá no início eu falei que é um bolo à base de uma polenta doce. E daqui a gente passa para o segundo processo. É importante dissolver toda essa farinha que está aqui no meio, o açúcar também, a manteiga vai derreter e ele vai entrar em processo de cocção. Esse bolinho é uma ótima opção para você dar de presente para um amigo. Você pode fazer esse bolinho e embalar ele com um pedaço de tecido xadrez, um pedaço de tecido estampado e presentear alguém que você gosta.
nessa mistura aqui, se você ainda quiser dar um up no seu bolo e mudar a receita, você pode acrescentar um queijo ralado, parmesão, ou pode acrescentar um pouquinho de coco ralado. E na cobertura fica a sua criatividade. Aqui hoje nós vamos servi-lo com uma calda de goiabada derretida, que combina muito bem, né? Bolo de fubá com goiabada. Nesse momento ele está começando a engrossar. E a gente vê que todo aquele líquido, toda aquela mistura começa a se transformar. Então, depois de feito esse processo, que a gente cozinhou o fubá lá e virou essa polenta doce, como eu falei, a gente vai trazer ela para a batedeira. E aqui a gente vai bater ela um pouquinho para adiantar esse resfriamento dela, porque eu não posso colocar minhas gemas que estão frescas nesse insumo aqui que está muito quente. Então eu vou resfriar ele batendo na batedeira. Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho de barulho agora. Lembrando então que a massa estava bem quente e para que ela resfrie, eu faço esse processo aqui na batedeira. Ela batendo com o globo, que é uma peça que eu estou usando da batedeira, vai fazer com que entre ar e ela fique mais fresca, mais fria. É o ponto certo para que eu possa colocar as gemas. Agora aqui, vamos colocar as gemas uma a uma. Lembrando que a nossa receita vai estar disponível lá no nosso portal tourbr.com.br. Vocês vão notar que lá na receita vai ter somente 2 gemas. Aqui hoje a gente filmou e eu usei 3 gemas. Por quê? Porque o ovo que a gente usou hoje, infelizmente, era muito pequeno. E isso pode ocorrer com você aí na sua casa também. Normalmente os ovos eles têm em média 50 gramas. Esse que a gente usou hoje era bem pequeno, então por isso que eu usei 3. Se na hora que você for fazer aí na sua casa perceber que o ovo é muito pequeno, pode usar 3 gemas e 3 claras que ele vai dar certo. Muito bem, a nossa massa aqui então já está bem misturada, né? A nossa polenta doce já foi misturada com as gemas. E aqui eu tenho 3 claras em neve, que a Giovana bateu lá atrás na outra cozinha. Então essas claras em neve que vão dar leveza para esse nosso bolo. Então agora eu vou misturar usando uma técnica que vocês já devem ter lido e ouvido falar em outras receitas, que é misturar levemente. Esse misturar levemente é com esse movimento, de dentro para fora. Ou melhor, de fora para dentro, muito levemente. E essa mistura vai trazer uma leveza e uma cremosidade para o nosso bolinho. Muito bem, bem misturado.
nós vamos colocar o ingrediente essencial, que é o fermento em pó químico. Então, todas as quantidades vão estar lá no nosso portal. Eu tenho certeza que você vai fazer essa receita e vai adorar. Muito bem, tudo muito bem misturado. Agora é hora de colocar numa forma. Eu vou usar uma forma de buraco, untada, porque eu acho que a quantidade de massa para essa é suficiente para ser usada nessa forma. Se você quer fazer, ele não dá um bolo muito grande. Se você quiser ele um pouco maior, você pode dobrar a receita. O cheirinho está delicioso. A erva doce dá um toque todo especial nesse bolinho aqui. Realmente ele lembra a minha avó. Bolo na forma. Agora vamos levar ao forno a 180 graus, né? A medida média sempre. Aqui no meu forno eu vou colocar um pouco mais baixo, porque ele é um forno profissional e bem potente. Mas na sua casa pode ser 180 graus, por uns 30 minutos é o suficiente. Aqui está a nossa primeira receita, nosso bolo já está pronto, mas para deixar ele mais bonitinho e mais saboroso, nós vamos fazer uma cobertura de goiabada. E aqui eu tenho goiabada picada, que eu vou levar para uma frigideira, ou pode ser uma panela, ou utensílio que você quiser utilizar. Vou acrescentar um pouquinho de água até ela se dissolver. E daí a gente vai colocar sobre esse bolinho. Então agora aqui a gente coloca um pouquinho de água e nós vamos fazer essa goiabada voltar lá ao seu ponto inicial. É quase que regenerar o doce de goiaba aqui. Ela vai esquentar e vai derreter, e é isso que a gente quer para colocar sobre o nosso bolinho. Então o ponto que tem que chegar é esse aqui, ó. Ela fica quase líquida, mas bem cremosa. Então ela já está pronta para a gente colocar sobre o nosso bolo. Então agora nós vamos pôr colheradas sobre esse nosso bolo, que vai deixar ele ainda mais apetitoso, e é uma forma de decorar ele de uma forma muito simples, mas muito saborosa.
Então, nós vamos deixar esse aqui reservado ao lado para refrescar essa cobertura e vamos à nossa segunda receita. Vamos lá então para a nossa segunda receita. Essa receita, eu posso dizer para vocês que ela é um bolo num refratário e que você pode servir ela como uma sobremesa. No final vocês vão me entender. Ela é um bolo gelado de fubá. A gente vai umedecer lá no final a massa com suco de laranja e vamos fazer uma cobertura muito tradicional. Sabe aquela cobertura que a gente usa nos gelados de travessa? Que mistura clara em neve, creme de leite e um pouquinho de açúcar? É com essa cobertura que nós vamos cobrir esse bolo e deixá-lo na geladeira. Fica uma delícia bem geladinho. Vamos lá então? Então, essa receita não é uma massa cozida de fubá. Nós vamos fazer um outro método. Então, a gente vai fazer aquele creminho inicial de todo o bolo, que dentro da confeitaria a gente chama de método cremage. O próprio nome já diz, nós vamos fazer aquele creminho misturando a gordura, as gemas e o açúcar. Então, eu já coloquei na batedeira a manteiga, estou colocando as gemas e agora o açúcar. Lembrando que todas as quantidades, toda essa receita vai estar descrita para vocês lá no portal do programa, que é o tourbr.com.br. Então aqui vamos fazer um pouquinho de barulho. Essa mistura ela tem que ficar bem esbranquiçada e ela vai aumentar um pouco de volume. Aqui já chegou no ponto que eu preciso e eu vou dizer para vocês que esse bolo é muito fácil e a gente é fácil de decorar inclusive, porque a gente vai usar 3 insumos básicos, que é açúcar, o fubá e o trigo, tudo na mesma medida. Então eu uso 1 xícara de trigo, 1 xícara de fubá, 1 xícara de açúcar, 3 gemas, 3 claras em neve, a porção de fermento. E eu vou usar clara em neve no final, tá? Antes da clara em neve eu ainda vou precisar de 1 xícara de leite. Então é uma receita fácil de decorar e muito fácil de fazer. Ela fica extremamente apetitosa. Muito bem. Agora vamos entrar com o trigo na nossa mistura. O fubá e o leite para ajudar a bater a nossa massa. É somente 1 xícara de leite. E voltamos a misturar.
agora com a faca para deixar ele mais retinho, para ele ficar bonito a apresentação no meu refratário. E junto eu chamei a Giovana, que vai estar aqui, ela vai fazer a cobertura do nosso bolo. Então, lembrando que esse aqui vai ser um bolo gelado de fubá, enquanto eu estou aqui consertando. Então aqui estão as duas receitas de hoje, e onde você vai encontrar as receitas lá no nosso portal, no tourbr.com.br, e eu espero que vocês gostem, espero que vocês repliquem essas receitas aí na sua casa e depois deem seus feedbacks. Vocês podem fazer seus contatos através do nosso portal e deixar suas opiniões e suas sugestões. Lembrando que ele está disponível no portal